E aí galera, tudo bom? Mais uma vez, Charles aqui no canal Estudo Bíblia Sagrada, continuando o estudo do Evangelho de João. A gente foi até o versículo 40 do capítulo 6. Agora eu vou ver se eu faço, termino todo o capítulo. A gente vai demorar um pouquinho, mas depois eu consigo terminar o capítulo. Espero que vocês estejam estudando, avaliando os trechos, mas aí tendo a palavra. Vocês também deixem o seu like, comentem no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, possa estar fortificando aí o estudo. Entre a gente, entre a comunidade, cada vez mais a palavra do Senhor está aí falhando, cada vez mais compartilhando seus estudos. Tá bom? Então, continuando, só dando um resumo rápido. A gente sabe que esse momento é o momento que Jesus está debatendo mais uma vez, como outras vezes já teve os debates com os líderes, agora debatendo também com as pessoas, com os postos discípulos, que estão seguindo, mas a gente sabe por que eles estão fazendo isso, e Jesus também sabe que não é sinceridade, só por benefícios próprios, não por e nem por conhecer a verdade eles estão seguindo, porque eles não são enviados do Pai, certo? E até acho que no segundo vídeo eu já comentei um pouco essa ideia, só que agora um pouquinho mais para baixo nos versículos a gente vai ficar bem mais claro essa ideia, que é realmente o conhecimento das profecias, conhecimento daquilo que Deus, através do Espírito dele, revela através da lei de Moisés, os Salmos. Então a gente vê Jesus explicando quem ele é, ele é o pão da vida, no sentido não comestível, mas o alimento espiritual que Deus enviou ao mundo, que é a palavra de Deus, para que as pessoas se alimentassem espiritualmente, e através de Jesus, Yahushua Mashiach, a gente tem a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por ele a gente pode ter acesso ao Deus verdadeiro, que nem ele diz, não tem como ir ao Pai senão por mim. Tá? Então, ele mostra essa promessa, a realização disso dele. E no versículo 41, a gente vê que os judeus começaram a criticar eles nessa ideia. Mas por que isso? Porque eles conheciam Jesus. Não é interessante isso, tá? E esse contexto do capítulo 6 mostra bem o conhecimento carnal que eles tinham dele. Só que eles não tinham um conhecimento espiritual. Isso fica muito claro nisso. E eles demonstram quem é Jesus. Quem é Jesus? É o Jesus prometido ou aquele Jesus de Nazaré? E eles mostram isso, que eles não conheciam o Jesus das Escrituras, o testemunho de Deus, mas eles conheciam Jesus ali que nasceu, enfim, convivia como uma pessoa normal, como cada um de nós. Então, daí eles ficam com essa dúvida: como assim tu é o pão? E Jesus pergunta, e os judeus começaram a criticar, pois Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Não no sentido literalmente, mas no sentido que foi Deus que enviou ele. E isso vem literalmente do céu. Não como o pão de Moisés, que era uma coisa física, um alimento físico. E aí no versículo 42, eles perguntavam entre si,
É mais ou menos esse o sentido do conhecimento físico deles, né? Eles perguntavam, não é ele Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Então, eles conheciam realmente o Jesus. José, que a mãe dele era Maria, ele tinha os irmãos dele, parte de José, né? que ele nasceu, que ele era de Nazaré. Então, eles sabem o contexto de mas não o Jesus espiritual. É esse o ponto que Jesus está debatendo nesse contexto. E do qual o Pai dá dele. Legal que Jesus vai responder isso. Né? Jesus responde, não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. É legal que Jesus, ele repete isso. Ele repete umas 3 vezes, eu acho, se eu não me engano. Nesse contexto, que o Pai envia, o Pai manda, o Pai traz. E é legal que ele vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas como que o Pai traz? É legal que os versículos mais para cima, que nem eu já comentei, né? Ele vai falar isso. Todo aquele que quer, é que nem o versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Né? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui, eu acho que ele fala. Não, é só realmente o versículo 37. Tá? Aí no versículo 42 ele repete, eu acho que mais uma vez, se eu não me engano, para baixo ele vai falar de novo isso. E é legal que ele vai dizer por que isso vinha a mim, né? E aí é legal que ele cita um versículo do Antigo Testamento, né? E está em Isaías 54, versículo 13. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. E é legal. Não que vocês tenham visto o Pai. Ele, né? Não. Mas vocês são ensinados e aprendem de Deus através daquilo que Ele dá no Antigo Testamento. Vocês conhecendo isso, vocês fazem, que nem eu citei no início do Evangelho de João. A gente vê Natanael, a gente vê Felipe, a gente vê os discípulos seguindo Jesus não pelos sinais, não pelos milagres, mas pelo aquilo que o Pai dava testemunho. Então, era isso que é uma fé sólida. Isso é uma fé firme. Um sinal, ele só mandava por aquilo que você já tinha uma ideia. Entendeu? Não é um sinal que é a base da tua fé. Simplesmente você tinha uma fé, mas o sinal ele só identificava a tua fé. Certo? Esse é o ponto que Jesus debate. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade, eu digo, quem crê tem a vida eterna. Então, isso ele está falando em crer naquele que o Pai enviou. Certo? Eu sou o pão da vida. Olha que ele reforça isso, ele fala isso de novo. Aquilo que os judeus estavam criticando. Né? Eu sou o pão da vida. Eu sou um alimento espiritual. Eu sou, que nem diz Pedro, né? Ali no capítulo 2, eu acho que ele fala sobre quem nós temos que construir a nossa casa espiritual. É sobre a pedra angular, né, da esquina. É Cristo em cima dessa pedra, né, sobre os fundamentos dos apóstolos. E ele vai continuar nesse debate que eles trouxeram, que é em relação a Moisés e o povo,
vossos pais comeram o maná no deserto. E o que aconteceu com eles? Eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Então, o ponto que Jesus está debatendo é entre ele e aquilo que Moisés dava. Moisés não dava um alimento espiritual, um alimento físico. Jesus trouxe um alimento espiritual do qual você se alimenta e você não morre. E Jesus está falando de coisas espirituais. Claro, consequentemente, mesmo que você morra, você vai ressuscitar. Mas Jesus está falando de coisas espirituais. Porque lá o povo comeu o maná e mesmo assim morreu espiritualmente com Deus. E literalmente também morreu fisicamente. Né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é interessante isso, é a minha carne. É legal que toda a conversa que Jesus está falando agora, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando de conversas espirituais. Certo? E é legal que Jesus ele mostra essa conversa quando ele está conversando com um líder, que é Nicodemos. E ele não entende o modo que ele estava falando. E Jesus até estranha, porque como ele é um líder espiritual, como é que tu não entende o que eu estou conversando? E é interessante que o povo não entende ele falando. Né? Claro que a gente entende lendo um trecho agora, porque a gente sabe que literalmente não é o corpo dele. Não, aqui nesse trecho ele não está nem relacionando entre o pão e o vinho um relacionamento à ceia. Não. Tem pessoas que interpretam dessa forma, querem trazer isso, só que o trecho não diz isso. Jesus não está falando e nem fazendo nenhuma ligação com a ceia. Tá? Só para deixar bem claro aqui. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo como pode ele nos dar a sua carne para comer. Então, é como Nicodemos. Como pode um homem nascer de novo? Como a mulher samaritana. Como tu pode tirar a água do poço? Então é coisas que eles não entendiam. Ele está falando de coisas espirituais, não literais, é figurado. Né? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É interessante que Jesus se tu realmente pensar literalmente isso, como muitas pessoas distorcem as escrituras porque veem as escrituras literalmente e não espiritualmente e nem figuradamente, você vai acabar não entendendo, distorcendo as coisas. E é como Nicodemos fez, os líderes religiosos fizeram, como esses judeus vão fazer. Mas isso por quê? Porque a tua mente não é espiritual. Certo? E é isso que eles vão fazer. Eles acham que Jesus está pregando canibalismo. E não é verdade isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então é interessante isso. É essa comunhão. Se você for pensar realmente como um alimento, vamos supor, falando de alimentação mesmo. Quando você come uma carne, um pão, qualquer alimento, ele está fora de ti. Certo? Mas quando você come ele se torna um contigo. Literalmente, tu é um com aquele alimento dentro do teu organismo. Ele faz parte. Certo? É mais ou menos esse o sentido que Jesus está dizendo. Essa interação, essa união entre ele e você. No qual você estando com ele, você está com o Pai. E é isso que ele vai dizer no versículo 57.
que é o alimento, ele dá vida a você, ele está dentro de você, certo? E é isso que ele vai dizer no versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. É interessante que no versículo 58 já falou várias vezes isso. Pão do céu. Eu sou o pão. É o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, retornando ao argumento deles, né, que é a lei de Moisés, né, os antepassados, sobre o maná, né, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, Jesus, ele relembra esse argumento deles, acho que umas 2, 3 vezes, falando: você come o maná, você morre. Você come do pão que eu tenho a dar, você vive. Então Jesus falou essas coisas enquanto ainda ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então é interessante, quando a gente começa o capítulo 6, a gente vai entendendo o contexto, a gente acha que Jesus está falando ao ar livre, assim, está caminhando com as pessoas, mas o contexto disso é numa sinagoga. Tá? Então, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? É interessante que a tradução, o entendimento das traduções dá a entender que eles não entenderam o que era muito complicado entender o que Jesus estava falando. Eles não entendiam esse modo, né, que Jesus estava falando de interpretação, de figurado. Eles não entendiam isso. E eles não estavam entendendo a conversa. E eles achavam: não, a gente não está entendendo isso aqui, quem pode compreender isso? Isso aqui é estranho, né? Então Jesus pega e confronta eles. Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam as suas palavras, disseram: isso vos escandaliza? E é legal que ele vai fazer uma pergunta, não para ser respondida, mas uma pergunta para ser pensada. Porque eles estavam criticando uma conversa espiritual que Jesus estava falando, e que é uma verdade, isso, né? Só que ele faz eles pensar em uma outra situação, se fosse outra situação. Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida. É legal. Jesus agora, ele vai explicar para eles que tudo que ele está falando é coisa espiritual. E que se eles vissem ele saindo dali, indo para o céu, eles entenderiam, eles iam levar isso em consideração, em coisa espiritual, daquilo que ele está dizendo. Porque em todo o contexto que ele fala o quê? Que ele desceu do céu. Só que se você visse então eu subir para o céu. Só que agora ele explica tudo o que ele está dizendo. Por que eles não entendem? Certo? O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. Então o ponto não é a minha carne. Não tem nada a ver com coisa carnal aqui. Certo? As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. A carne não serve para nada. Então, o que vocês têm que entender e focar é na palavra, porque a palavra é espírito. Então, não tem nada a ver com o meu corpo, com o meu sangue, com pão, com vinho. As minhas palavras. E é legal que ele fala isso
mas algum de vós não crê. Eu estou dizendo aquilo que eu falo. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Então Jesus, ele sabia muito bem as pessoas que ele andava. Isso por quê? Porque ele via como as pessoas de fora viam ele. Qual que era a base da visão delas sobre Jesus? Isso demonstra muito a fé sincera, a fidelidade, o conhecimento dessa pessoa. Se ela é sincera ou verdadeira. Isso, Jesus via isso. E tu vai ver a pergunta que ele vai fazer para os discípulos. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, senão lhe for concedido pelo Pai. É interessante que é por isso. Porque não tem como as pessoas virem até Jesus baseado naquilo que o Pai já deu testemunho. De conhecer Deus, conhecer quem Ele é, da vontade dEle, daquilo que Ele quer. Tudo isso no Antigo Testamento. Então esse é o ponto que está dizendo. A base do conhecimento da palavra de Deus. Não tem como vir a mim se não conhecer o Pai e a palavra dele. É assim, bem simples. Por causa disso, muitos dos seus discípulos, o quê? O que eles fizeram? Voltaram atrás e deixaram de seguir ele. Porque eles não estavam seguindo ele pela vontade do Pai, mas sim por suas próprias vontades e desejos. E é legal que Jesus ele faz uma pergunta para os 12, baseado nesse contexto entre os judeus. E é legal a pergunta dele. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Só que é interessante a resposta. A gente vê sempre Pedro respondendo, né? Mas sabemos que vai ter um ponto que Pedro vai ser botado à prova nas palavras dele. Mas Pedro diz uma verdade aqui. Daquilo que os judeus, aquelas pessoas que estavam querendo Jesus, seguindo Jesus, não tinha. Mas por que ela não tinha? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o quê? O Santo de Deus, o enviado de Deus, o Messias. E é legal a resposta de Jesus em frente a esse conhecimento de Pedro, essa afirmação dele. Jesus respondeu: por acaso não escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é o... Não que ele seja o diabo, né? Porque a palavra mesmo é inimigo, né? Então, Jesus quis dizer, contudo, um de vós é um inimigo. É um adversário, né? E ele se referia, né? Daí João, ele deixa bem... Ele explica essa acusação, né, que era quem? Era Judas, né, o filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de trair. Então a gente termina esse capítulo 6 vendo o ponto principal de Jesus debatendo com os judeus. Aqueles que viriam e ficariam com Jesus eram aqueles que o Pai tinha ensinado e o conhecia. E consequentemente, os discípulos. Agora, um trairia ele, não porque ele viu Jesus, só que o coração dele, que é de Judas Iscariotes, estava totalmente no mundo e realmente o que dá a entender de Jesus, que ele realmente não tinha essa fé, esse crer do qual os outros discípulos tinham, né? Simplesmente a mente dele era carnal e estava como esses outros judeus com a mentalidade das coisas carnais.
que isso foi o fim dele, né? O coração dele estava cheio da ganância, não da palavra de Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, tá? Um abraço, bons estudos, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês. Bom, deixe comentários, deixe opiniões, tá? Como tá aí crescendo junto. Graças a Deus. Um abraço, valeu.